Quando pensamos na Segunda Guerra Mundial, geralmente lembramos de batalhas sangrentas, líderes políticos, tanques, aviões e os horrores do Holocausto. Mas, em meio a esse cenário de destruição, há histórias que não envolvem armas ou generais, e sim pessoas comuns, crianças, adolescentes, famílias inteiras, que tentavam sobreviver ao caos. Entre essas histórias, uma se tornou universal. A história de uma menina que nunca pegou em uma arma, que nunca esteve no campo de batalha, mas que deixou um testemunho tão poderoso que até hoje ecoa no coração da humanidade. Essa menina se chamava Anne Frank. Anne não foi uma heroína da guerra no sentido tradicional. Ela não derrotou exércitos, não comandou soldados, nem participou de grandes resistências armadas. Mas ela lutou de uma forma diferente, com palavras. E as palavras que deixou registradas em seu diário se transformaram em um dos documentos mais emocionantes e impactantes da história moderna. Seu diário não é apenas o relato de uma jovem escondida dos nazistas. Ele é um mergulho profundo nos pensamentos, nos sonhos e nas angústias de uma adolescente que, mesmo vivendo cercada pelo medo da morte, ainda acreditava na bondade das pessoas e na possibilidade de um futuro melhor. Hoje, o Diário de Anne Frank é um dos livros mais lidos do mundo. Traduzido para dezenas de idiomas, estudado em escolas, debatido em universidades e visitado em museus, ele se tornou uma prova viva de que a voz de uma única pessoa pode atravessar gerações e nunca ser esquecida. Mas, antes de falarmos sobre o diário, é preciso entender quem foi Anne Frank, como era sua vida antes da guerra, o que levou sua família ao esconderijo e como, mesmo em meio à escuridão mais profunda, ela conseguiu deixar um legado que mudou a forma como o mundo enxerga o passado. Prepare-se, porque nos próximos minutos vamos mergulhar em uma das histórias mais emocionantes do século XX. Uma história de medo, silêncio, esperança e, acima de tudo, humanidade. Anne Frank, a menina que com apenas um diário se tornou símbolo de resistência, esperança e memória da humanidade. Para entender sua história, precisamos voltar ao início da Segunda Guerra Mundial. Em 1939, Adolf Hitler ordenou a invasão da Polônia, dando início a um dos períodos mais sombrios da história. A suástica, símbolo do regime nazista, começou a representar opressão, medo e a destruição de milhões de vidas. Enquanto exércitos avançavam e cidades eram ocupadas, famílias inteiras se viam obrigadas a fugir, a se esconder e, muitas vezes, a enfrentar a morte. Entre essas famílias estava a de uma menina chamada Anne. Anne Frank nasceu em 1929, na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Era a filha mais nova de Otto e Edith Frank, e tinha uma irmã chamada Margot, 3 anos mais velha. A família vivia uma vida comum, mas esse cenário mudou drasticamente quando Hitler chegou ao poder em 1933. Os nazistas passaram a implantar leis discriminatórias contra os judeus, que restringiam seus direitos e liberdades. A vida em Frankfurt se tornou insustentável. Para tentar escapar da perseguição, Otto decidiu levar sua família para a Holanda, acreditando que lá estariam mais seguros. Em Amsterdã, eles reconstruíram suas vidas. As meninas frequentavam a escola, faziam amigos, e Otto abriu uma pequena empresa que produzia substâncias usadas na fabricação de geleias. Por alguns anos, parecia que poderiam ter paz. Mas em 1940, a Holanda foi invadida pelos nazistas. A vida para os judeus voltou a se tornar cada vez mais difícil. Foram obrigados a usar a estrela amarela em suas roupas, tiveram escolas e negócios fechados e passaram a viver sob vigilância constante. Em 1942, com a perseguição aumentando, Otto preparou um plano. Ele havia organizado um espaço secreto, escondido atrás de sua empresa que serviria de refúgio. No dia 6 de julho de 1942, após Margot receber uma intimação para se apresentar a um campo de trabalho nazista, a família Frank se escondeu no anexo secreto. Esse local ficava atrás de uma estante de madeira e só podia ser acessado por uma passagem estreita. Lá viveriam Otto, Edith, Margot e Anne. Pouco depois,
se juntaram a eles Hermann, August e Peter Van Pels, além do dentista Fritz Pfeffer. O espaço, pequeno e abafado, se transformou no lar de 8 pessoas por mais de 2 anos. A vida no esconderijo era marcada pelo silêncio e pelo medo. Durante o dia, precisavam se mover com cuidado para não chamar a atenção dos trabalhadores que ficavam no depósito abaixo. Qualquer barulho poderia denunciar sua presença. Só podiam usar água ou o banheiro em horários específicos. À noite, a tensão aumentava com o som de aviões, bombardeios e tiros ao longe. Foi nesse ambiente sufocante que Anne encontrou na escrita uma forma de resistir. No aniversário de 13 anos, pouco antes de se esconder, ela havia ganhado um diário de capa xadrez vermelha e branca, com uma pequena fechadura. Nele, começou a registrar sua rotina, seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Para dar mais vida às anotações, decidiu escrever como se estivesse conversando com uma amiga imaginária, a quem deu o nome de Kitty Anne. Falava de tudo, das dificuldades no esconderijo, das discussões familiares, da relação com Peter Van Pels, de quem acabou gostando e da solidão que sentia. Mas também refletia sobre a guerra, sobre a natureza humana e sobre a esperança de que, um dia, pudesse viver em um mundo melhor. Seus escritos mostram muito mais do que uma adolescente comum. Mostram uma mente crítica, sensível e cheia de questionamentos. Anne sonhava em se tornar jornalista ou escritora e via em seu diário a oportunidade de realizar esse desejo. Mas a vida no esconderijo era cada vez mais perigosa. Apesar da ajuda de amigos de confiança que levavam comida, medicamentos e notícias, todos sabiam que poderiam ser descobertos a qualquer momento. E foi exatamente o que aconteceu. Em 4 de agosto de 1944, após 761 dias escondidos, o anexo secreto foi invadido. Até hoje não se sabe ao certo se houve uma denúncia ou se foi descoberto por acaso. Anne, sua família e os demais foram presos e levados para a Gestapo. Pouco depois, foram deportados para campos de concentração. Primeiro passaram pelo campo de Westerbork, na Holanda. Em seguida, foram enviados a Auschwitz, na Polônia. Lá, homens e mulheres foram separados. Otto Frank foi afastado de sua esposa e filhas. Edith, Anne e Margot permaneceram juntas por algum tempo, enfrentando condições desumanas. Mais tarde, Anne e Margot foram transferidas para Bergen-Belsen, na Alemanha. As condições lá eram ainda mais terríveis: frio, fome, doenças e superlotação. Foi nesse campo que, debilitadas e doentes, Anne e sua irmã contraíram tifo. Margot morreu primeiro. Dias depois, Anne também perdeu a vida. Tinha apenas 15 anos. Seus corpos foram enterrados em valas comuns. Poucas semanas depois, em abril de 1945, o campo foi libertado pelo exército britânico. De todos os que estavam no anexo secreto, apenas Otto Frank sobreviveu. Libertado pelos soviéticos em Auschwitz, ele voltou para Amsterdã após a guerra. Ali, recebeu das mãos de Miep Gies, uma das funcionárias que havia ajudado a família, os cadernos e folhas soltas onde Anne escrevia seu diário. Otto demorou muito para ler. Cada página trazia de volta memórias dolorosas. Mas, ao mergulhar nos textos, ele percebeu algo extraordinário. Sua filha tinha deixado um testemunho poderoso, não apenas sobre a guerra, mas sobre a própria essência da humanidade. Decidido a realizar o sonho de Anne, Otto organizou os escritos e publicou o Diário de Anne Frank em 1947. A primeira edição teve apenas 1.500 cópias, mas rapidamente o livro se espalhou. Hoje, já foi traduzido para mais de 60 idiomas, é considerado um dos livros mais lidos do mundo e continua emocionando gerações inteiras. A casa onde Anne e sua família se esconderam foi transformada em museu, recebendo milhões de visitantes todos os anos. Lá é possível ver de perto o espaço apertado e silencioso onde 8 pessoas viveram escondidas, além dos escritos originais de Anne. Poucas pessoas sabem que Margot, irmã de Anne, também escrevia um diário. Infelizmente, esse caderno nunca foi encontrado. Outra curiosidade é que o nome Kitty, usado por Anne, não era apenas fruto da imaginação. Era inspirado em uma personagem de livros infanto-juvenis muito conhecidos na época. Durante muitos anos,
Houve quem tentasse desacreditar o diário, alegando que era falso. Mas análises forenses confirmaram. A caligrafia era de Anne, e cada palavra era autêntica. O diário não é apenas a voz de uma adolescente em meio à guerra. É o registro de esperança em meio ao desespero, de coragem diante do medo e de humanidade em tempos de barbárie. Anne Frank não sobreviveu à guerra, mas sua voz, registrada em palavras simples e sinceras, atravessou gerações. Hoje, ela é lembrada não apenas como vítima do Holocausto, mas como símbolo da luta pela vida, pela memória e pela liberdade. Sua história nos faz refletir até onde a intolerância pode levar a humanidade. E, mais importante, o que podemos aprender com a voz de uma menina que, mesmo cercada pela escuridão, acreditava que ainda existia bondade nos corações humanos. Você sabia disso? Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos.